Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Dr. Marcos José, do Rio de Janeiro, e você que se encontra pela primeira vez neste canal, seja muito bem-vindo. Este canal nós temos compromisso com a palavra de Deus, né? E eu gostaria de sempre frisar que quando nós lemos a palavra de Deus, é importante nós, antes de lermos, orarmos, pedirmos discernimento a Deus para um entendimento mais facilitado. Bom, temos na Bíblia Sagrada, sendo Deus o autor, o assunto, o Senhor Jesus Cristo, aquele que veio praticar a redenção, não é? O seu ato redentor, o seu ato sacrificial para vir salvar a humanidade, morrendo por todos. Quero lembrar que não morreu por alguns, morreu por todos. E ele veio fazer isso deixando por um tempo toda a glória que tinha no céu, não deixou de ser Deus, mas deixou a glória que tinha no céu para vir estar entre os homens. Observe, nem Moisés conseguiu ver a Deus, mas o Senhor Jesus se fez homem, servo, forma humana pouco menor do que os anjos, para então poder habitar entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, o único Filho gerado pelo próprio Deus, não é? Quando dizemos assim gerado, é porque o Senhor Jesus ele tem a essência, assim como Deus o Pai, tá bom? O Senhor Jesus não foi criado. Ele, o Pai e o Espírito Santo concordam num único Deus, tá certo? Ele não foi criado por Deus, como alguns acreditam, assim como Deus fez o céu e a terra. Não. O Senhor Jesus, ele é o princípio. Ele estava no princípio. O que é isso? Quando você vê lá em Apocalipse, o princípio da criação de Deus, é que o Senhor, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, já tinha em sua mente de, ao fazer o planeta e o ser humano, fez o ser humano pensando na vinda do Senhor Jesus. Você pode conferir isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, que lá está escrito que primeiro não é o espiritual, senão o natural, o humano, o terreno. Então, Deus fez Adão pensando no dia em que o Senhor Jesus viria à Terra, para que o Senhor Jesus pudesse ter um corpo nascido sob a lei, conforme está escrito na carta aos Hebreus, nascido de mulher. E também conforme está escrito em Gênesis capítulo 3, na primeira profecia, onde o Senhor Jesus ele veio a esse mundo nascido de mulher. Então ele teve um nascimento humano, mas ele já existia, está lá em João capítulo 1. Sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele tomou uma forma humana vindo entre os homens, tá certo? Então aí ele estava vindo com um corpo humano. Então ele esvaziou-se de toda aquela glória que ele tinha lá no céu para estar aqui entre os seres humanos, para que os seres humanos pudessem se aproximar e ver Deus. Uma certa feita, um dos apóstolos perguntaram para o Senhor Jesus, está lá em João capítulo 14. Ele fez pergunta como, por exemplo, não sabemos para onde vais. Como nos diz que sabemos o caminho? O Senhor Jesus respondeu, sou o caminho, a verdade e a vida. Você sabe como chegar até Deus? Você sabe onde Deus está? Sabe chegar no caminho certo até Ele? Não, nem eu. Mas o Senhor Jesus sabe como chegar, porque Ele disse que ninguém viu o Pai e esteve com o Pai, senão aquele que veio do Pai. Então Ele estava lá e Ele veio aqui e retornou para lá. Mas Ele deixou uma promessa que assim que Ele fosse preparar lugar, Ele viria e levaria para estar com Ele, onde Ele estivesse. Sabemos que conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 7 diz que o Senhor Jesus está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, neste termo da Bíblia Sagrada, gostaria de falar com você um pouquinho sobre a Bíblia.
Primeiro, esse nome Bíblia, ele veio de João Crisóstomo. Ele foi o primeiro a dar esse nome, passou assim a ser chamado, porque o nome traz o significado de biblos, que significa livros, coletânea, coleção de livros. E antes da Bíblia Sagrada ser o que nós temos hoje, os 66 livros, na versão que nós utilizamos, nós evangélicos, ela apenas tinha o Antigo Testamento. Então, até a época que o Senhor Jesus veio à Terra, ainda não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento só foi existir depois que o Senhor Jesus subiu, o Espírito Santo desceu e inspirou ou soprou, falou para os apóstolos teopneustos e disse que eles deveriam escrever. E assim eles escreveram o Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento, até a época que o Senhor Jesus veio, que era aquilo que eles tinham, ele tinha suas divisões. Nós chamamos de o Antigo Testamento, não é? Os 39 livros da Antiga Aliança, e o Novo Testamento, os 27 livros da Nova Aliança, total 66. O Antigo Testamento, ele é chamado Tanakh, significa Antiga Aliança, Antigo Concerto, Antigo Testamento. E o Novo Testamento, ele é chamado de Haberit Hadashah. E nessa divisão de Antigo e Novo Testamento, Antiga Aliança e Nova Aliança, que é assim que a Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo Testamento, na sua divisão, na Bíblia que temos em português, ela é dividido entre os 5 primeiros livros, a lei, depois vem livros históricos. Então a lei ela vem de Gênesis até Deuteronômio, os livros históricos vai de Josué até Neemias, tem os livros poéticos, que vai de Jó até Cantares. Depois nós temos os livros proféticos. Até aí deu 4 divisões. Porém, desses livros proféticos, eles são divididos em 2 partes, então vai dar 5. Proféticos menores e os proféticos maiores. Começa por qual? Pelos proféticos maiores. Os proféticos maiores, eles vão começar da seguinte maneira: Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel, proféticos maiores. Depois vem os proféticos menores, Daniel até o livro de Malaquias, proféticos menores. Então você vai ter aí 4 divisões, sendo que a última, os proféticos, eles são proféticos maiores e menores. Então 5, dividido em 5 partes. Então são lei, históricos, depois nós temos poéticos, proféticos maiores e proféticos menores. Já o Novo Testamento ele possui 27 livros e suas divisões são feitas da seguinte maneira: Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Epístolas Paulinas ou Cartas de Paulo, Epístolas Gerais e Apocalipse. Desses evangelhos, nós temos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vindo depois disso a história da igreja, que é Atos dos Apóstolos. Logo depois, começando pela carta aos Romanos, epístolas de Paulo, epístolas paulinas. Depois que termina a última carta de Paulo, Filemão, vem as epístolas gerais, começando por Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João. Depois nós temos a carta ou epístola de Judas, finalizando as epístolas gerais. E por último, nós temos Apocalipse, que significa revelação, livro profético. Esse Novo Testamento, Haberit Hadashah, ele é composto por esses 27 livros, com essas divisórias. Nós temos o que chamamos de a Nova Aliança, o Novo Concerto, né? Ou o Novo Testamento. E só foi escrito depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, ter morrido, subido aos céus, rogado ao Pai para vir o Espírito Santo,
depois que o Espírito Santo veio, começou a inspirar ou soprar, falar a palavra de Deus, que significa Theopneustos, e então os apóstolos começaram a escrever a palavra de Deus. E o último a escrever foi Apocalipse, entre o ano 90, na década de 90, entre o ano 90 e 96, que foi escrito o livro de Apocalipse. Então se encerrou o que chamamos de a revelação. Então, ao encerrar a revelação, nós temos a Bíblia Sagrada escrita e encerrada. Porém, no ano 96, não se encerrou colocando já a Bíblia para ser copiada e entregue para as pessoas. Não, isso não existia. Poucas pessoas tinham essas cópias desses livros em suas mãos. Depois de muito tempo, é que a Bíblia Sagrada, em seus 66 livros, é que ficou pronta. Então, para você entender melhor, o Novo Testamento, o Novo Pacto, a Nova Aliança, ele é feito com a morte de Cristo. Você pode observar isso lá na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, que quando ele está celebrando a ceia, ele diz que o derramamento de sangue, aquele cálice, aquele suco de uva, que é chamado de vinho, ele diz assim: este cálice, essa porção do suco da uva que está aqui dentro, ele estava dizendo, este cálice é o Novo Testamento. E aonde? No meu sangue. Assim ele falou. Então, Novo Testamento, a nova aliança só veio existir com o derramamento de sangue dele, ou seja, a morte dele. Ele encerra a antiga aliança cumprindo ela nele, na vontade de Deus, expressa em Cristo por sua obediência. Após sua ressurreição, triunfa ao terceiro dia sobre a morte, mostrando para as pessoas que ele estava acima da lei desta vida, porque ele é o autor da vida, tem poder para dar e para tomar a sua vida. Então, você pode observar que o Novo Testamento ele surge com o derramamento de sangue, com a morte do Senhor Jesus Cristo. Encerra-se a antiga aliança, começa-se a nova aliança. Da descida do Espírito Santo, ele inspira, sopra, fala aos apóstolos e eles começam a escrever. Lembrando que a Bíblia Sagrada não foi escrita só para apóstolos. E Deus, em sua majestade e onisciência, que é o ato de saber todas as coisas, ao mesmo tempo de ter todo o conhecimento, Deus usou pessoas para poder serem autores, escritores, melhor dizendo, escritores da sua palavra, porque o autor da Bíblia é Deus, o assunto da Bíblia é o Senhor Jesus e o intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Com isso, encerramos o cânon, que são considerados os livros inspirados, falados por Deus. 66. Antigo Testamento começando em Gênesis, terminando em Malaquias, 39. Novo Testamento começando em Mateus, encerrando em Apocalipse 27. Total 66 livros. O cânon está encerrado em Apocalipse. Essas são as escrituras sagradas. Esses 66 livros são considerados inspirados, soprados, falados por Deus. Tem autoria de Deus, inspiração de Deus, fala de Deus. Os outros livros que tem por aí, psicoepígrafos e livros que nós consideramos como o significado espúrios, que são os livros apócrifos, esses não são considerados como inspirados por Deus. Né? Na época, houve um concílio onde 72 eruditos da língua grega eles se reuniram para fazer a Bíblia Sagrada toda em grego, que a gente chama ela de Septuaginta. Septuaginta, Septi 70. Então foi o concílio de 70, Deca 70, mas eram 72 homens que dominavam a linguagem grega e traduziram o Antigo e o Novo Testamento todo para o grego. Então, quando passou-se por todo esse crivo deles, então ficaram os 66 livros como inspirados, soprados, falados por Deus, inspiração divina.
Antigo Testamento escrito em hebraico, inicialmente, Novo Testamento escrito em grego. Depois veio a versão Septuaginta, que é a Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento, tudo uma linguagem só, o grego. E houve outras versões, foram feitas também a versão da Vulgata Latina, né, que é a versão em latim. E daí que começou alguns acréscimos, né, como por exemplo, aparece lá nos livros proféticos maiores, que é de Isaías e Ezequiel, né? Em Isaías, por exemplo, aparece o nome Lúcifer, que não existe na linguagem original esse nome. Esse nome foi acrescido, acrescentado. Esse nome não existe, só nessa versão que tem esse nome. Então, nós temos muitas versões hoje, versão atualizada, versão internacional, que é a NVI, versão corrigida, corrigida fiel e várias versões. Mas utilizamos mais a corrigida fiel e a versão atualizada ou versão também internacional, são as que mais nós usamos. Então, estas foram as divisões da Bíblia Sagrada em seus livros. Deus abençoe. Shalom Lachem. Paz seja convosco. Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus.